Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo com vocês, hoje conversando com a Gabi da Rosa, ela que é bióloga e vai estar falando sobre a espiritualidade através da ecologia, meio ambiente. Ela é baiana, espírita, apaixonada pelo cerrado, a mais velha de 3 irmãos, viveu uma experiência na Nova Zelândia, morou na praia para ver baleias durante a faculdade, formada há 9 anos em biologia. Ela é educadora ambiental e atualmente coordenadora de uma instituição de conservação de biodiversidade no oeste da Bahia. E ela se rendeu ao lobo-guará e ao cerrado, o seu berço. Ela coordena lá o Parque Vida Cerrado, lá na Bahia, já esteve com a gente e agora hoje ela vai estar aqui compartilhando o que tem acontecido, né, nos últimos tempos que a gente não se falou, nessas últimas semanas, o que é que aconteceu lá no parque, né, em relação aos animais, em relação à visitação, enfim. Então vamos aguardar a querida Gabi entrar para que a gente possa estar conversando sobre esse momento que nós estamos vivendo nas irradiações da força da luz. Espera aí que ela já entrou aqui, mas eu não estou aqui. Agora vai dar certo, yes. Vamos dar boas-vindas à querida Gabi da Rosa para que a gente possa estar conversando sobre qual é o impacto que você pode também causar ajudando o meio ambiente. Bem-vinda, querida, tudo bom? Tudo bom, Carmen? Como é que está? Estão me escutando bem? Trabalhando sempre, você também. Isso aí, né? A gente precisa continuar. Graças a Deus, né? Ainda bem que a gente tem pique, né? E tem a parte espiritual que sustenta. Vamos embora, né? Sim, sim. Quais são as novidades no parque? Desde que a gente falou a última vez, nasceu mais algum bicho? Cresceram muito? Como é que tá lá? Não, por enquanto a gente continua sem nascimentos. A previsão para esse ano, a gente está fazendo uma questão de organização, de gestão. Até por conta da própria pandemia, a previsão é a gente não ter nascimentos esse ano. Tá. E justamente porque quando nasce um filhote, eu tenho que pensar para onde ele vai depois. Né? Se tem instituição para receber, se a gente vai conseguir fazer esse transporte, esse deslocamento. E foi muito difícil em 2020 todo esse processo. Então, a gente fez agora, que eram filhotes de 2019, que deveriam ter saído em 2020, a gente mandou eles para o Bioparque do Rio, o filhote de lobo-guará, né, o lobato, e o filhote de tamanduá, a Gaia, né, então agora eles são cidadãos cariocas, né, e a gente ficou super feliz, porque é uma proposta totalmente inovadora de instituição, né, vem com, hoje é para ser um dos centros mais modernos, né, de manutenção de fauna, e a gente ficou super feliz em poder contribuir com o plantel deles. Né, Que bom isso, né? sim. Muito mesmo, isso é excelente. Eu fico muito feliz com isso. Pois é, e como é que as pessoas podem auxiliar aí no meio ambiente? Como é que podem ser parceiros do Parque do Cerrado? Como é que o pessoal pode ajudar? Então, eu fiquei pensando, quando a gente conversou sobre esse assunto, né, a questão do meio ambiente em si sempre foi, muita gente quer ajudar, todo mundo está sempre falando, né, o parque está passando, né, por essa reestruturação. Nos próximos dias a gente vai anunciar nas redes sociais, conta, né, uma campanha de Doe Aqui, né, e justamente porque tem bastante gente que está sempre perguntando. A gente está hoje num processo de busca de novos parceiros para os projetos, né, para manter a instituição. As instituições de conservação no país hoje, elas dependem muito realmente das pessoas, da sociedade se engajar mais. Muita gente fala assim, isso é responsabilidade do governo. Eu acho que não, né? Os governos têm, eu acho, outras responsabilidades, e o meio ambiente tem um direito e um dever da sociedade. Né? Quando a gente pensa em meio ambiente, em conservação, principalmente de fauna, as pessoas muitas vezes não têm ideia do custo que é você manter um animal, um projeto de conservação, um projeto de restauração de meio ambiente, devolver um animal para a natureza. Então, são todos processos muito delicados, que envolvem muitos profissionais competentes, e que geram um custo alto para as instituições. E hoje, Carmen, pra você ter uma ideia, existe uma proposta no país da privatização desses espaços. Olha. E a gente fica preocupado às vezes, porque quando você privatiza um zoológico, um criador, unidades de conservação, você não pode mais garantir que ele vai ser de acesso público para todo mundo. Compreendo.
né? Então, o que era para ser de todos acaba se tornando de uma parcela pequena. E a sociedade às vezes não, nem percebe esse processo, né? Então, quando a gente fala assim, a sociedade precisa se engajar mais nas causas ambientais, é principalmente para a gente poder ter aquela sociedade, aquele espaço como o nosso também, né? Então, o Parque Vida Cerrado, apesar de ser uma instituição privada, né, a gente está migrando para uma associação de patrocinadores, e a ideia realmente é trazer a sociedade também para esse espaço, né, de poder fazer parte daquilo ali, né, de ser um associado da instituição e trabalhar também como exemplo, né, para ajudar outras instituições também, outras propostas a engajarem Claro, mais pessoas, né? claro, sem dúvida nenhuma. Muito bom, isso é muito bom. Mas você sabe, nos Estados Unidos, os parques nacionais, eles têm investimento privado, Sim, não só do governo, e funciona muito bem. sim. Eles são abertos ao público e, inclusive, eles pagam salário para voluntários que já são aposentados para medir a copa da árvore, para medir tronco, para ver se a folha está com algum tipo de bicho ou algum tipo de dano, etc. Quer dizer, eu entendo a tua preocupação, porque você Uhum, ama, mais como eu, ama o meio ambiente e quer defender uhum, aquilo que é nosso patrimônio, que é a energia da mãe natureza, né? uhum, Acredito que em algum momento a iniciativa privada pode ajudar bastante, porque eles não vão querer só viabilizar o local para eles, né? sim, Pelo menos na América tem visitação, tem tudo, e é muito mais, é muito melhor conservado, porque eles tratam o lugar como uma empresa e não sim. simplesmente como um local que fica lá ao léu, né? Inclusive eu fiquei até triste quando eu vi aí no Rio vários bichos morreram em uma das reservas, etc., por falta de cuidado e de recurso financeiro e etc. Eu acredito assim que quem vai cuidar de animal tem que pensar que é uma responsabilidade para o resto da vida. É que nem Sim, cuidar de um humano, é que nem um filho, é que nem uma criança, é um ser vivo, né? Então, agora o foco é, depois que você tiver aí esse pool de uhum, divulgação, você manda para mim que a gente compartilha, né? Porque tem várias pessoas da Pax que são da Bahia, tem uhum, várias pessoas que são do Nordeste, tem várias pessoas de fora do Brasil que investem em uhum. alguma coisa que seja, que dê um benefício de volta para a mãe natureza. Então, eu acho que a gente tem que somar forças, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Você não sente? Com certeza. E é interessante que desde que a gente começou a mexer com esse processo de trazer novas pessoas, a gente encontrou muita gente positiva no caminho, porque eu falo que a gente não quer só alguém que deu dinheiro, né? Por uma obrigação ou porque ele tem que fazer. Mas aquele que faça realmente por acreditar no trabalho, aquela pessoa que vê que aquilo faz, que é importante para o meio ambiente, que é importante para a natureza, que é importante para a sociedade, né, que ele faça aquilo de coração, porque a energia que vem disso movimenta muito mais. Né? Então, a gente tem encontrado pessoas super legais no caminho, que têm auxiliado com ideias, com propostas, com outros, indicando outras pessoas, né? E eu acredito muito nessa questão da energia que vai movimentando, que faz com que a gente encontre os caminhos certos, né? As pessoas vão entrando, vão saindo à medida que esquece que se faz necessário e o parque também vai passando pela vida dessas pessoas na medida que se faz necessário, né? E eu vejo os parques americanos, como você citou, para mim também é um exemplo, né? A ideia de unidade de conservação nasceu nos Estados Unidos, muita gente critica gringo, porque eles mataram tudo, porque fizeram tudo errado, agora querem que o Brasil não faça, assim, gente, calma, né? Existe uma... A gente se baseia muito no que eles já fizeram lá e deu certo. Sim, claro. E o que é muito legal é porque lá, por exemplo, tem muita gente que doa lá por conta de uma questão de impostos, né? Diferente da gente que doa, eu já vi isso que infelizmente ainda no Brasil doar para conservação não tem grandes abatimentos, né? Isso é muito irrisório. Por isso realmente que a gente sempre fala, a gente quer pessoas que estejam além da obrigação, além do abatimento, pessoas que acreditam que aquilo é importante para a gente realmente sentir que eu não quero só um financiador, eu quero um parceiro para as nossas propostas, porque a gente acredita que a gente está tomando as decisões certas e principalmente para aqueles momentos difíceis eu ter parceiros que vão
sentar e vamos dizer, vamos achar a solução, né? Tá todo mundo aqui, tá todo mundo no mesmo planeta, na mesma pandemia, nas mesmas situações, a gente precisa passar por essa vida todo mundo de mãos dadas, né? Com a questão mais colaborativa em relação ao planeta. É verdade mesmo, é verdade. E na realidade isso está se tornando um assunto urgente, né? A questão, a questão do cuidar, a questão da natureza, e as pessoas estão mais abertas e mais engajadas, você não sente? Ou pelo menos estão mais antenadas e querem mais informação sobre essa área. Né? Porque antes todo mundo passava longe. Mas na hora que fica doente, vai lá no parque, vai visitar, vai na cachoeira, vai, né? Tem muita gente que procurou a gente, sabendo se a gente ia abrir, por que a gente estava fechado, né? E aí a gente explica que a gente tem uma questão de responsabilidade com os nossos funcionários. A visita no parque ela não é livre, então eu tenho uma visita guiada, então eu tenho monitores à disposição, eu tenho funcionários à disposição. A gente tem primata no parque, né? No começo da pandemia, muita gente não sabia como é que ia acontecer, se tinha alguma relação. Então a gente optou pelo zelo, né? Melhor, eu falo assim, é melhor a gente prevenir, né, do que a gente remediar de estar numa região de pouco acesso à saúde, né? Uma região mais distante. Então a gente, né, priorizou isso. Agora no começo do ano a gente teve alguns. A gente ainda está revendo o orçamento, as questões de custos para poder retrazer esses monitores de volta, os estagiários, né, que fizeram uma falta tremenda quando as universidades fecharam também e a gente acabou perdendo os estagiários. E agora a gente está nesse processo de tentar organizar. Mas eu acredito que a abertura mesmo vai ser só para o segundo semestre. É uma pena, porque acho que foi a primeira vez. O parque está fazendo 15 anos em setembro. E foi a primeira vez nesse processo que a gente ficou sem gente, né? Sem visita, sem criança lá dentro. Foi um processo de aprendizado, né? E eu sinto realmente que as pessoas estão mesmo... Pelo menos assim, a pandemia deu aquele freio, né? Você não, peraí, o que está acontecendo? Deixa eu pensar se eu posso fazer um pouquinho diferente. Então a gente vê as pessoas realmente mais preocupadas em fazer um pouco mais pelo planeta. E os animais sentem falta da criançada, daquele movimento todo? A gente tem dois animais que têm uma relação. A gente tem uma arara azul, né? A gente chama ela de Maria Escandalosa, né? Ela foi criada na mão pelo antigo proprietário. E a gente percebe que ela realmente, porque chegava a gente, ela já vinha pra tela, né, fazer aquela algazarra. E a gente tem a Mel, que é a nossa loba-guará, né, que foi criada na mamadeira também. O público sempre passou a mão, né, fez carinho. Eu até mandei o vídeo pra vocês. E os tratadores sempre comentam assim, a Mel tá sempre mais ansiosa quando a gente chega perto, porque ela sabia que sempre tinha aquela criançada toda ao redor dela, que ela era o centro das atenções, e agora, de repente, ela tá tendo que se contentar só com os funcionários, né? Então, a gente sabe que tem isso. Está sendo um aprendizado para todo mundo, para o reino animal, reino hominal, né? E pra... certeza, né? E o lobo que foi lá para o Rio, o Lobato, a Gaia, Tamanduá, o parque já está aberto lá? Não. O Bioparque, eles estão com uma proposta. Era agora para março, não me recordo a data. Eles fizeram. Era o antigo zoológico do Rio, eles fizeram toda uma reestrutura, eles foram. Foi privatizado, né, pro grupo Cataratas, né? E eles estão com uma outra proposta, se eu não me engano, era agora para o final de março, que eles tinham um lançamento, né? Que eles iam fazer os pacotes de visitas e para receber a sociedade. Legal. Isso é bom, né? Agora, no meio de pandemia, tem que ver se ainda é seguro em março. Sim. Ou de repente passa um pouco mais para frente, né? Sim. Interessa ter saúde, né? Começar alguma coisa e a gente não sabe, né? Tem que pôr o pé firme e forte aonde vamos para ter a Muito legal. E para você, o animal que você mais tem sintonia é o lobo-guará? Ou são todos? A gente aprende a lidar com cada um, né? A gente tem animais no parque, tem 10, 12 anos, animais que estão lá desde que eu cheguei. A gente passa, a gente percebe quando o animal tá bem, se esse animal não tá normal, né? Eu falo assim, são os lobos, né? Principalmente a Mel, que foi quando eu olhei assim, nossa, como que a fauna é importante pra gente mudar a percepção das pessoas, né? Como que o animal é tão místico, né, na cabeça das crianças do lobo-guará, e aquela relação do público com ela sempre me deixou muito encantada. E eu brinquei o Cervo do Pantanal, que foi o que mais teve filhote nesses anos lá no parque que eu acompanhei, então
Tem filhote de cervo do Pantanal com espécie extremamente ameaçada, e lá no parque a gente consegue reproduzir super fácil, né? E são super bonitinhos, né? E eu também, assim, adoro. A gente tá com 2 filhotes, né? O de 2019, que tá em vias de ir também embora, e a de 2020, a Anitta, que nasceu de surpresa, né? A gente tava nessa pandemia, assim, a gente não sabia como é que ia ser. Pessoal, não vamos reproduzir cedo, a gente separou o casal, mas a fêmea já tava prenha. Então, foi um susto pra gente quando a gente percebeu que ela tava prenha, mas tá lá linda, maravilhosa, ela é super curiosa, sabe? É um bicho. E cada bicho é diferente. Mesmo É, pai, mesma mãe, mesmo recinto, mesma criação. E cada bicho tem uma relação, são super diferentes, né? Muito interessante a gente acompanhar isso de é. pertinho, né? É a personalidade mesmo, é como se fosse ser humano, né? É um Isso, senso de humor diferente, né? Não é ser humano, é isso. óbvio. Tem uma energia mesmo diferente, é uma Sim. personalidade, forma de ser, né? E Aham. quando você designa um bichinho desses para algum lugar, a mãe, os outros sentem a falta quando vai embora ou como é? Ou é uma coisa. Ah, é uma coisa mais natural, porque na própria natureza eles fazem esse processo de expulsar o filhote, né? A gente não tem nenhum animal ali que é de bando, né? A concessão dos primatas, mas, por exemplo, os lobos, a gente faz isso mais ou menos na fase em que na natureza ele ia fazer. Por exemplo, o lobo, a gente espera até o filhote ter aproximadamente 10, 12 meses, que é o processo que na natureza os pais começam a dizer pro filhote, vai, né? Tá na hora de você se virar. Né? Cervo do Pantanal é a mesma coisa, a gente espera o filhote, né, terminar o desmame, terminar todo o aprendizado, né? E aí quando a gente percebe que ele já está numa fase mais madura, né, é o momento da gente destinar ele para uma nova instituição. E por que isso, né? Porque os bichos não são nossos, né? Não são do parque, não são meu, da Gabriele. Eles são da nação. Eu falo, a gente é só os guardiões temporários, e eles É, têm um papel muito mais importante nas instituições, que é manter essas espécies vivas, né? A gente sabe que a gente está em um processo de extinção de um monte de espécies. Algumas dessas espécies talvez desapareçam nos próximos 30, 40 anos, né? Eu comentei sobre os filhotes dos lobos-guarás, que a gente está numa tentativa de processo de reintrodução. E a expectativa é de que nos próximos 100 anos os lobos desapareçam. Então, se a gente não tiver as instituições para manter esses animais guardados, se eles desaparecerem na natureza, acabou, né? Então, eles têm esse papel realmente de serem os guardiões para o futuro, né? E a gente precisa fazer isso muito bem feito para garantir que esses animais vão se reproduzir, que eles vão se reproduzir bem, que esses filhotes vão crescer bem, para poder perpetuar as espécies, né? e o lobo, o xamanismo, é o professor dos novos começos. E é bem Ah, isso legal. que está vivendo, porque a gente está aprendendo como humanidade, está todo mundo recluso em casa por conta da pandemia. Então, de repente, estamos recomeçando como humanidade, né? Para quem perguntou, a Gabi, ela coordena o Parque Vida Cerrado, lá na Bahia. E eles têm patrocínio de pessoas e de empresas para estarem aí conservando as espécies. E na outra live você falou, mas eu não me lembro, quantos animais você tem? A gente tem 9 espécies hoje, né? São 32 animais, né? Indivíduos que estão com a gente hoje. Tá. Daí, então, tem macaco, né, que você falou, primata, azul, tem o lobo-guará, que é o Isso que tem. conta. Aí a gente tem o cervo do Pantanal, né? Que é o maior cervídeo da América, é um bicho enorme, né? Lindo, né? Tem o tamanduá, a ema, a gente tem o veado catingueiro, o gavião do rabo branco e esses. Né? Legal, adorei, muito bom mesmo. Eu só desejo que os bichinhos não sintam falta de mais seres humanos, né? Mas eu acho que para eles também está sendo uma inovação, né? Essa A gente, energia de é, respirar. a gente procura manter eles sempre, assim, tá sempre observando, né? Tem toda essa questão, né, da própria veterinária, tá sempre próximo, te avaliando se eles estão comendo bem, se eles não estão com. Existe um processo de estresse. Cada espécie tem alguns comportamentos que conseguem dizer pra gente se eles estão passando por algum processo de estresse, né? E então a gente está sempre monitorando eles para evitar esse tipo de situação, né? Porque um animal estressado, ele fica doente
ele não vai se reproduzir, ele, sabe, ele pode muitas vezes vir a óbito se a gente não conseguir barrar o processo de estresse. Então, hoje, dentro das instituições, existem muitas recomendações, né, sobre bem-estar animal. Hoje a gente segue, existem hoje recomendações internacionais, né, sobre bem-estar animal, sobre o que a gente pode fazer, sobre o que a gente não pode fazer, priorizando sempre. Que é um conceito que vem mudando sobre as instituições de fauna. A gente não está lá para expor o bicho. A gente está lá para cuidar do animal. E o animal tem que estar bem. Então, os recintos, eles estão sendo todos repensados em todo o planeta para serem o mais próximos do natural possível, para os animais terem o maior conforto possível, né? Terem diversos pontos de fuga. Assim, hoje eu não estou afim de dar as caras. Ele ter onde se esconder, né? Então, a gente sempre fala para o visitante, ó, você vai chegar no parque, você vai ver o bicho se ele quiser. Pode ser que seja aquele dia que ele resolva assim, hoje eu não tô afim, né? E paciência, né? A decisão é dele, não é nossa, né? Não tem como eu chamar, não é um cachorro que eu chamo e ele vem. Né? Mesmo a Mel, que é super carinhosa, que vem, que pede carinho, tem dias que ela resolve que ela não vai levantar da moitinha dela e fica pra próxima, né? Mas isso que é legal, porque você vê o bicho no seu habitat natural. Sim, Não é nada de adestramento, é a vida real, como ela é. sim. Tem a ver com a energia das pessoas, do momento, do dia, dessa relação que a gente está vivendo agora, né? Muito legal, muito bom mesmo. Planta com essa, tem planta também? Não, são só bichos. Não, o parque tem um. O parque ele é uma área praticamente nativa, né? Todas as trilhas estão dentro da vegetação, porque o criadouro dos animais, uma das propostas deles é a sensibilização da comunidade para o cerrado. A gente quer trazer as pessoas para lá para ver o quanto que o cerrado é bonito, o quanto que o cerrado é importante. Então, o espaço foi aberto com o menor impacto possível na vegetação. Então, a gente entra dentro das trilhas, né, bem vegetados, né? A gente procura chamar a atenção do olhar da comunidade, das pessoas, para o tronco da árvore, que é super retorcido, todo rugoso, que ele conta uma história de vida daquela planta, para as flores do cerrado, porque, gente, o cerrado tem flor o ano inteiro. Basta a gente olhar. Né? Então, assim, a gente fala da primavera, assim, não, o cerrado é primavera o ano inteiro. Você vai ter desde das gramíneas, né, dos arbustos florindo, até a florada dos ipês. Eu falo assim, o ipê é só o ápice, né? Mas a gente tem flor o ano inteiro. A gente tem a caliandra, que eu adoro, né? Que tá sempre florida. É uma flor que eu falo assim, ela florir na diversidade, tá terreno todo degradado, um lote baldio. Ela tá lá dizendo, olha, estamos aqui, né? E a gente tem um viveiro de mudas, que já produziu mais de 200 mil mudas nesses anos. E agora a gente está transformando ele num centro de restauração. Né? Então, a gente quer realmente, nos próximos 10 anos, a gente está no meio da década da restauração, iniciou agora, e a gente quer ajudar o máximo possível a região a restaurar o máximo das áreas que puder, porque a gente entende a necessidade da restauração das áreas degradadas, das áreas que não são, né, que estão destinadas para restauração, para os animais viverem lá, para a sociedade viver lá, para a gente produzir água, né? Eu falo, o Cerrado é o grande berço das águas, né? Das 12 principais bacias do Brasil, 8 estão no Cerrado, e as pessoas às vezes nem sabem. Por exemplo, a água de São Paulo vem do Cerrado. É mesmo? Aham. Eu pensei que O fosse... Cantareira, o reservatório, o famoso reservatório da Cantareira, né? Que abastece praticamente metade de São Paulo, ele é abastecido por rios do Cerrado. Olha, que lindo! Então, assim, Que legal, adorei já tô amando o lugar. Mesmo que bom. E aí eu falo, o Cerrado impacta na vida de todo mundo. Né? Então, cuidar do Cerrado é cuidar do Brasil todo, porque se a gente não tem Cerrado, se a gente não está infiltrando água aqui no oeste da Bahia, né, se a chuva não está entrando no solo, não vai para o aquífero, não vai para debaixo da terra, não vai abastecer São Paulo. Né? Então, tudo na natureza está conectado. Né? E a gente precisa, né, olhar para todo mundo. Será que eu estou cuidando da minha casa, mas será que meu vizinho não está precisando de ajuda para cuidar da casa dele também? Será que o meu bairro não está precisando de ajuda para a gente ser melhor, para a gente conseguir? Então, é uma rede, a gente precisa... Acho que a pandemia veio mostrar muito isso para a gente, do quanto que a gente precisa aprender a trabalhar em rede
porque estamos todos conectados. As minhas ações aqui influenciam na vida de vocês aí. Então, é muito maior do que a gente, né? É verdade, é verdade. E a natureza e essa própria situação invisível está mostrando como a humanidade é realmente frágil e como nós precisamos nos unir e ter mais Sim, responsabilidade perante tudo o que nós pensamos, dizemos, sentimos, fazemos, escolhemos, porque fazemos parte do todo, né? Essa energia sim. holística da vida mesmo, global, né? Nossa, que legal, eu não sei. Olha aí, família, Parque Vida Cerrado, lá na Bahia. Se que quiser auxiliar o parque, entrar em contato, no Instagram é Parque Vida Cerrado, não é isso? Isso. E Gabi Rosa tá aí, acho que tá marcado aí junto com a gente no papo hoje, para poder saber mais informações sobre esse lugar. E vamos ajudar a preservar o nosso amado Brasil, o berço do novo milênio, que é um lugar tão especial, e as pessoas não se ligam muito em Parque Nacional, né? Eu morei nos Sim. Estados Unidos em época de vida, e lá é assim, as crianças, você tem educação gratuita dos 7 anos aos 16. Depois a faculdade é carésima. Mas todo mundo sai com diploma técnico em alguma coisa. Mas desde os 7, 8 anos de idade, as escolas, não agora, nessa época de pandemia, claro, nos últimos não, mas todo final de semana, ou pelo menos um, dois finais de semana por mês, tem passeio à trilha, a caminhada. Então, as crianças, 7, 8 anos de idade, adolescente, de 10 a 15, a 20, sei lá, já entra nesse contexto de ir para o meio da natureza, de fazer trilha, de buscar uma montanha, de sentir o cheiro do mato. É outro contexto, né? Então, tanto que para eles o lance do Parque Nacional, além de ser uma forma de preservar a vida e de mostrar o que existe e educar as crianças, né, naquilo que faz o ambiente, aquilo que compõe, também é uma forma de lazer, porque depois Sim. acabou se tornando num grande meio de recurso financeiro, porque para entrar nos parques nacionais paga a entrada, tudo bem, mas é assim, né? Que a pobre porque pagou o bilhete para poder visitar. E tudo tem custo. Eu acredito que está Sim. cobrar uma entrada, porque você tem os funcionários, você tem aí, você tem toda uma infraestrutura que tem que ter um respaldo financeiro, né? Eu desejo que o nosso Brasil possa ter vários parques nacionais maravilhosos e que se autossustentem e que deixem esse legado para as gerações futuras de contar a nossa história. Porque é bem isso, né? E os animais Uhum. presentes a chuva, o terremoto, que graças a Deus não é o nosso caso aqui no Brasil, mas os problemas mais sérios, né, como tem os parques lá na América, pelo menos, que ficam perto de vulcões em atividade e etc. Aqui, o Cerrado é uma paisagem, nossa, né, completamente, assim, sagrada, uma energia tão Sim. diferente. Agora, hoje se revelou, sabia que a água de São Paulo começa aí no Cerrado, adorei. Eu sempre brinco que o Cerrado ele não é para amador, né? Ele é uma. A gente não tem aquela, por exemplo, a Mata Atlântica, a Amazônia, eles são biomas muito contínuos, né, na sua formação. Você tem o ano inteiro praticamente a mesma vegetação, a mesma visão. O Cerrado não. A gente está aqui no final do período da chuva, está tudo verdinho, bonito. Mas tem dias que chove 120 milímetros que você acha que o mundo vai acabar em água. Aí no mês de Gente, setembro tá tudo seco, fazendo 40 graus. Então são duas estações extremamente, né, intensas, né? Que a gente tá assim, não aguento mais a seca. Começa a chover, a gente não aguenta mais a chuva, né? Porque tudo aqui é muito intenso, né? E ele vem realmente para testar as pessoas. Assim, olha, aqui você tem que ser forte, né? tem que ser bem flexível mesmo, né? Para Uhum, poder ao clima, tudo, né? uhum. A Sim. tecnologia, tudo isso que está aí, né? Muito legal, estou adorando. E os pássaros, como é? As Oi? pessoas também chegam perto da arara azul, as pessoas também chegam perto. Chegam. Quando... É, a única que a gente deixa encostar é na Mel, né, que é a loba, porque ela permite o toque, né? Então ela sempre gostou, ela se sente confortável. Os outros animais não, eu sempre brinco, gente, uma arara azul, ela tem um bico que ela arranca um dedo se a gente vacilar. Então o único animal realmente que as pessoas encostam é no lobo, mas os outros, a cerca tá a 1 metro do animal, eles chegam perto. Né, o cervo do Pantanal normalmente, assim, eles são super tranquilos, então ele tá deitado lá no meio do recinto, né, o visitante está ao redor.
a gente sempre pede muito respeito, muito silêncio. Fala assim, olha, gente, quanto mais silêncio a gente fizer, mais à vontade os animais ficam. Então, a visita tá passando com o monitor tá explicando e o bicho tá ali, pastando, sabe, comendo, tirando um cochilo, né, bem tranquilo. O tamanduá, ele dorme bem encostadinho na cerca, assim, você chega na cerca, ele tá dormindo ali, parece um montinho de pelo, né, e o visitante tá ali ao redor dele, ele tá, né, tranquilaço, né. Legal, muito bom. Vocês têm música para os animais? Não. Não, a gente nunca tentou, sabe? A gente já comentou várias vezes, assim, porque existe realmente algumas instituições, tem alguns trabalhos com musicoterapia, né? E a gente sempre falou, e falou assim, nossa, a gente acaba sempre passando, mas tem muito trabalho legal, principalmente na hora de procedimento, né? Ou animais que são muito estressados, né? Tem algumas instituições que têm usado a acupuntura, o reiki, né? Legal. São terapias alternativas que estão vindo para auxiliar, principalmente com o animal silvestre, que é super difícil você ter profissionais hoje no Brasil que trabalham com animal silvestre. Tratamentos, medicações, muitas vezes são importadas, são muito caras, ou você não, por exemplo, aquele animal, você tem pouco estudo, e aí a gente faz essas associações com terapias alternativas para poder, né, melhorar a qualidade de vida. Às vezes o animal foi atropelado, ficou com uma sequela, uma fratura na coluna, sente muita dor, e aí você vem com essas terapias alternativas para auxiliar e melhorar a qualidade de vida deles ali, sim. Então tem várias Isso é instituições hoje já fazendo, e tem resultado. E realmente você pergunta para os. Porque às vezes você pensa assim, tem muito ser humano que fala, acupuntura é psicológico. Tá, num ser humano, beleza, mas e no bicho? Que voltou a comer depois de uma sessão? Qual que é o como, né? Que é psicológico, né? E tem bastante trabalho super legal saindo sobre essas terapias com o animal silvestre. Olha Né? aqui, Fica a dica, se tiver alguém que trabalhe, queira, assim, olha, é um campo que tá surgindo. olha que coisa boa. É bom Né? saber, muito bom saber. Conheço lugares de preservação fora do Brasil que eles deixam música clássica no parque inteiro. Aham. E, e também músicas instrumentais. Então as pessoas entram, já ficam mais calmas, e os animais mais animados. Porque no final, Aham. os animais, né? Tudo Você não animal. pode ver qual é a reação do bicho. Ele é bem cuidado, ele é bem tratado, ele recebe carinho, ele recebe amor, recebe alimentação, recebe cuidado médico dos veterinários e tal. É animal, né? Então, para manter a vibe numa harmonia, colocam música instrumental ou Legal. mesmo essas músicas. Porque aí fica rodando aquilo ou 24 horas ou 12 horas e acalma todo mundo. Sim. Legal, né? Uma A forma. gente, os tratadores, né, os cuidadores de animais que estão mais próximos, eles às vezes comentam, principalmente assim, quando tem uma turma mais agitada, né, eles percebem que os bichos ficam um pouco mais agitados, né, então assim, a gente realmente percebe que os animais reagem também às pessoas que estão na visita, né, então se alguém está muito nervoso, se alguém está muito estressado, né, os animais também percebem isso, eles ficam mais distantes, né, então a gente percebe visualmente isso, o comportamento deles muda a ponto, né, do cuidador que vai lá, tá todo dia botando comida, arrumando, limpando o recinto, perceber que, olha, o animal não curtiu muito não, né? Então, eles sentem mesmo. Eles sentem, porque eles são sensíveis, eles sentem o que a gente sente. Né? Eles não Sim, pegam pensamento, mas eles sabem quando você está feliz, quando você está triste, quando tem doença, quando tem problema, todas as raças, né? Bom, eu sim, amo animal, eu adoro tudo que é de Deus e eu acredito que a gente está num momento muito importante de transição planetária e que as pessoas estão agora tendo uma visão diferenciada em relação aos animais, né? Em sim, relação aos outros reinos, não só aos animais, mas a própria vegetação, a conservação e a preservação dos locais sagrados, dos locais históricos, dos locais que contam a história do nosso planeta, né? No nosso caso, do nosso amado Brasil, o berço do novo milênio. sim, Mas tem que cuidar realmente, né? Foi legal você ter falado isso, Gabi, das pessoas que têm interesse em se especializar na área holística para animais. Porque realmente é uma forma, é uma outra alternativa que ajuda, e ajuda bastante, né? Como você falou, uma sessão de acupuntura, o animal voltou a comer. Como é que sim. explica?
Quer dizer, Não, e a per... acontece, conversa com o veterinário e fala, gente, não acreditava, mas deu certo, né? Então, tem explicação. mas medicina chinesa, É, todas as tradições antigas têm tudo a ver é, mesmo. é, Trazem muita informação e trazem resultado, que é o que sim. interessa, né? Muito legal. E então a tua expectativa para você é melhor abrir o parque para as pessoas ou você está curtindo esse momento de silêncio? Você Eu sente acho que é um momento de aprendizado, né? Eu realmente, sim, por mim, eu falei assim, gente, não vejo a hora de reabrir o parque, né? Mas aí a gente vem em questão de segurança, né? Eu sempre falo que as pessoas perguntam assim, gente, a minha equipe é tão pequena que se um fica doente, quem que vai fazer comida para os bichos? Se eu tiver que afastar 3, 4 pessoas, parou o trabalho. Então, é uma equipe muito pequena para dar conta de tudo isso, que eu não posso arriscar, né, ter alguém doente lá dentro, ou é correr o claro, risco, né? Então, a gente realmente está assim numa situação bem delicada. A gente está na expectativa da volta dos estagiários, né? Algumas universidades estão tentando voltar, então a gente está conversando com as universidades. Voltando os estagiários, isso fica um pouco mais fácil, né, para a gente conseguir reorganizar, né, para atender talvez grupos pequenos, grupos de família, mas tudo tem que ser muito pensado. Acho que não é a hora da gente tomar uma decisão errada, nem tomar um passo precipitado. E não tem concordo, porquê, né? A gente pode aguentar um pouquinho, lógico, né? claro. Tem que ter saúde todo mundo, né? Alguém Sim. escreveu aqui sobre florais de bar, certo, para os animais. Você conhece? Sim, a gente usa Rescue, a gente já usou várias vezes Ah, eu uso também nos meus também. bichos, sempre. É bom, né? Joga na água É, ou põe a na gente boca. passa. A gente usou para fazer um tratamento com uma arara que chegou com arrancamento de penas, né? Ela veio de uma situação de tráfico de animais, então ela se bicava inteira, então a gente usou, fez um tratamento, foi super legal. E a gente usou porque a gente já teve incêndio, né, nas mediações do parque, então foi aquela correria de gente, de brigadista, de caminhão, de trator, aquele barulho inteiro. Na outra Ah, semana, todo mundo no rescue, né, e a gente ficou monitorando os sinais deles. Na dúvida, só passa um rescue para todo mundo aí, né, porque mal não faz, né? é, Mas nessas situações realmente de estresse coletivo, a gente sempre apelou para tudo que diz que funciona, não, né? eu acho excelente. E funciona mesmo. As coisas, Sim, né? porque no final, a base da vida é a natureza. E a Sim, natureza é o nosso remédio. Os animais têm remédio. Esse convívio, essa energia, essa força, essa irradiação tão legal que a gente tem, né? Muito bom. Estou adorando. Então, família, apoiar o Parque Vida Cerrado. A Gabi da Rosa tem aí o Instagram dela e tem também o Instagram do parque, né? Ela pode passar, isso. escrever o Instagram para o É pessoal, o Parque Vida Cerrado, né? arroba Parque Vida Cerrado. Muito bom. Isso. E a gente está sempre, né, tentando comentar e falar assim, a gente aprendeu muito nessa pandemia, principalmente a se comunicar com as pessoas, né? E a gente percebeu o quanto que a gente precisa ainda, né, a engajar mais pessoas, né? Mostrar para as pessoas que eu falo assim, o problema da conservação e é justamente eu falo assim, a gente se comunica só para a gente mesmo. Então a gente está nesse processo agora de tentar mostrar para as outras pessoas o que a gente faz, como que a gente faz, Claro. né, a tentar chamar a atenção das pessoas para achar, né, para se engajar com projetos que eles acreditem, projetos que eles conheçam, projetos que são sérios. Né? Assim, tem muito projeto bom no meio, tem uns mais ou menos, mas assim, vale muito a pena a gente olhar, né, para os projetos sociais, para os projetos de conservação, que a gente está sempre nessa luta para o coletivo. Eu sempre falo, quando a gente quer defender o lobo, eu não estou defendendo o lobo-guará, né? Tem todo ele é quem carrega a bandeira, né, para a gente conservar o cerrado, para a gente conservar a água, para a gente ter água para todo mundo, para a gente continuar persistindo enquanto coletivo de espécies, inclusive o ser humano, né? Se eu não Claro. tenho essas espécies, se eu não tenho cerrado, se eu não tenho vegetação, se eu não vou ter água, eu não vou ter alimento,
vai ser mais difícil a gente viver na Terra, né? Se tá Pois, difícil agora, né? imagina, né? Pois, e a gente tem que ter mesmo essa compaixão, né? E essa atitude de estender a mão e de somar, junto, né? Porque afinal esse é o momento, né? Muito legal. E aí no Sim. Parque Gramado, quando existia a visitação, era mais o pessoal local, ou vai gente de longe para visitar? Como é? A gente recebia durante a semana as escolas, né? Não só do município, mas assim, a gente tinha assim, aqueles que estavam num raio ali, mesmo de outros estados, né? Do Tocantins, os municípios mais próximos, né? Teve escolas do Maranhão que conseguiram trazer, porque num raio de 500 quilômetros só tem a gente fazendo esse tipo de trabalho, né? Nossa, Então, e pessoal, assim, no sábado que a gente abria para a comunidade, a gente recebia muito assim: eu tô com os meus parentes de fora que querem conhecer. Então a comunidade trazia os parentes, trazia os amigos. Já várias vezes o pessoal que estava viajando, né, estava passando, porque o parque fica bem na BR, né, fica bem próximo, o acesso é super fácil. E assim, eu posso conhecer, posso, né, dependendo se a gente tinha estagiário, monitor, como é que tava, né, algumas pessoas a gente conseguia receber, algumas vezes não, por conta né, senão você não tinha ninguém ali no momento. tá. Mas a gente tem gente, assim, de vários locais, né, que vêm, que conhecem. E a nossa expectativa, né, futura é a gente conseguir ampliar a capacidade de visitação do parque. Né, ter mais monitor, mais estagiário, para a gente ter mais horários de visitação no parque. Isso é importante, isso é bem mesmo, muito legal. E o pessoal, quando vai, eles já vão com alguma coisa em mente, tipo, quero ver a arara, quero ver o lobo ou quero ver o parque? Tem de tudo, né? Então tem gente que vai para lá não tem nem ideia do que ele vai encontrar, né? A criançada, eles querem sempre ver o próximo bicho, né? Eu acho que principalmente criança pequena até 5 anos, eu falo, criança pequena ele quer ver o próximo bicho, né? Então, e aí as pessoas vão, tem alguns que realmente a mel que todo mundo passa a mão, então assim, todo mundo vai no parque para ver a mel, né, para passar a mão no lobo-guará, porque, né, é uma história para sua vida, né? Se dizer que você conseguiu encostar num bicho desse, né? E a arara azul também é outro, né, que todo mundo ama porque é um bicho muito emblemático, né? Ela é coloridona, ela é bonita, ela é enorme, né? Então, são os dois bichos assim que as pessoas mais têm, né? Fala assim, gente, será que a gente vai ver? Eu falo assim, não, calma que vai ver, né? Em geral, a gente consegue ver todo mundo, Então, né? esses são os seus cartões de visita. O lobo, São. arara, guará e arara. Muito legal, né? Muito bom mesmo. Eu sempre falo assim, a gente não escolheu trabalhar, né, usar o lobo como bandeira porque eu, Gabriele, gostava, ou porque alguém não. É porque o lobo-guará causa um sentimento nas pessoas, ele é um animal muito místico, né? Então, quando você conversa com as pessoas, assim, e as pessoas às vezes falam com a gente num encontro, numa reunião, algumas assim, nossa, eu vi um lobo-guará, ele cruzou a minha frente, sabe? As pessoas suspiram para contar, porque ele é um bicho imenso, ele é um bicho tímido, né? Ele tem um andar todo desconfiado, né? Existem algumas, tem um pessoal na canastra que trabalha muito com comunidade e os relatos são sempre assim que o lobo tem um olhar místico, que ele enfeitiça as galinhas, né, que ele enfeitiça a pessoa, né, e ele realmente ele tem um olhar muito profundo, né, então ele é um animal que chama atenção, ele é um canídeo, né, ele é um primo do cachorro, então a gente como ser humano tem uma relação muito próxima com os canídeos, né? Então a gente naturalmente gosta, né, dos cães e tem medo dos gatos, né? Então as onças causam esse medo na população, enquanto o lobo-guará causa esse que bicho lindo, né? E ele tem um vermelho assim na pele, no pelo que brilha, né? Então as pessoas olham assim e falam assim, nossa, ele realmente é um animal assim feito para você olhar e admirar, né? E todo mundo que fala assim, teve um amigo uma vez que atropelou um lobo, ele falou assim, gente, é o trauma da minha vida, porque quando eu vi aquele bicho pulou na frente do carro e ele, sabe, eles ficaram realmente assim horrorizados. Eu falei assim, já atropelei um monte de bicho, mas nunca tinha me sentido tão mal. Eu falei assim, faz parte do conjunto do lobo, né? É bem isso mesmo, né? Eu faço ideia, né? Porque atropelar bichinho não deve ser lá uma É. sensação confortável, né? Ah, eu fiquei tão feliz quando você falou do lobo-guará, mas
Porque as pessoas hoje estão tendo noção de que existe o lobo-guará Uhum. reais, né? O que é bom. E tem muita gente que Aham. tem noção do que tem na nossa fauna, na nossa flora brasileira. E realmente é um hobby muito legal. De repente, pode transformar numa profissão, por que não? Sim. Né? Livre, entre todo mundo está em casa, é uma oportunidade para que a gente possa estar aqui, tentando reavivar a nossa ligação com a energia da natureza, com o reino, com as pessoas, com os seres aí. Quando vocês enviam o contato lá para o Rio de Janeiro, vai alguém junto de vocês? Não, vem alguém de lá buscar, como é? Em geral, quando eles vão de transporte terrestre, vai um veterinário junto. Então, normalmente, a nossa veterinária acompanha. Eles foram super chiques, porque eles foram de voo de avião, Ai, que né? ótimo. Então, a gente mandou eles até Brasília, né? Então, a veterinária foi acompanhando eles. Viagem noturna, porque é mais fresco, é mais seguro. Chegaram lá às 5 horas da manhã. Pessoal, sabe, do aeroporto lá, assim, a gente ficou super cantado com a recepção, né? Imagina, parou o Cargas do aeroporto de Brasília, porque tava chegando um lobo-guará em Tamanduá. A Tamanduá dormiu a viagem inteira, né? Ela foi acordar chegando no Rio, assim, porque eles não vão ser dados, né? Que é uma pergunta que muita gente faz. Eu disse, não, os bichos vão acordados, porque se eles passarem mal alguma coisa, a veterinária precisa perceber. Então, assim, no voo não tem como, porque eles vão no bagageiro, não tem necessidade de alguém junto, né? Mas aí, chegando no Rio, já tinha um funcionário, né? O veterinário do Bioparque, estava lá para receber eles, né? Para fazer o primeiro atendimento, né? Dar uma monitorada no bicho e acompanhar até o zoológico, né? Então, assim, mas quando é transporte terrestre, né? Eles têm a cada 3 horas para, se for um animal mais sensível, para menos. Então, assim, eu sempre falo, a gente tem 2 momentos de estresse no parque. É quando a gente vai fazer o manejo, né, que é o check-up anual do cervo do Pantanal, que é um animal extremamente sensível, né, e a gente não pode errar. Então, esse é um procedimento que a gente fica a semana inteira planejando, tem que ser muito rápido, muito silencioso, porque é um animal que pode morrer de estresse, né, então... E quando a gente tem que fazer transporte de animal, porque também a gente envolve para um monte de órgão, né? Então a gente tem licença da vigilância sanitária, tem ainda dos órgãos ambientais, quem vai ser o transporte, o motorista, assim, a gente tem uma série de recomendações. O motorista não pode correr, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser alguém tranquilo, paciente. A veterinária vai acompanhando todo o trajeto, a gente tem que ter todo o kit de primeiros socorros, de emergência, cuida onde para, né? Então, se tiver um problema na estrada, então tudo tem que ser milimetricamente pensado para o animal chegar no destino, sabe, com o mínimo de estresse possível, né, para a gente e passar pela ambientação depois, né, porque ele está mudando de lugar, ele vai ver pessoas diferentes, então tudo isso tem que ser feito, assim, pensando sempre qual é a espécie, né, porque, por exemplo, o transporte de um lobo não é igual ao de uma arara, né, a adaptação não é igual, então tudo tem que ser pensado, e quando a gente vai mandar um bicho embora, eu sempre falo assim, ó, para onde eu estou mandando? A instituição é boa, os funcionários que estão lá são bons, eu falo assim, ó, porque a gente realmente tem esse cuidado, porque a gente investiu tanta energia, né, naquele animal, e pra gente ele tem um propósito tão grande, né, que a gente não vai mandar para qualquer lugar, né, mesmo assim, esse ano foi super difícil para achar instituição, porque estava todo mundo nesse processo da pandemia, e quando veio a proposta, a gente pensou, poxa, sabe, eles têm uma proposta, a gente conhece a equipe, conhece os veterinários, conhece o nutricionista de lá, então... A gente ficou super feliz, né? Porque a gente sabia que estava mandando para um lugar que a gente sabia que os bichos iam ser bem cuidados, né? Sem dúvida nenhuma. Que delícia, né? Quanto tempo faz que eles foram lá pro parque no Rio? Acho que tem um mês. Tem uns. E como Eles... é eles vêm lá? Você tem o feedback? Não. Sim, não, eles chegaram essa primeira semana, eles mandaram os vídeos, né, da adaptação, né? Super pra gente, acompanhando, né? Eles estão adaptando, eles estão agora no processo, assim, eles vão formar novos casais, né? Então agora eles estão nessa fase, né, de aproximação dos casais para É, que vão ficar nos recintos. no Rio já tem um lobo-guará e vocês mandaram outro aí? Sim, eles tinham a fêmea, né? E a gente tava mandando o macho para compor, né? Ai, que E ótimo. aí eles vão ter um espaço daquele só da fauna do cerrado, né? E aí a gente mandou, né, os nossos. E o Lobato, o lobo, né, fazendo a gente ficou assim,
Ele é filho da Mel, né, com o Vitor. O Vitor foi o primeiro lobo que nasceu no parque, então ele já é a nossa segunda geração. E de todos os lobos, assim, todo mundo que conhece, né, tá na rotina, fala assim, nossa, ele é um bicho muito bonito, ele tem todas as características perfeitas do lobo, né, a bota, que é aquela pata preta bem alta, bem escura, né, a crina bem marcada, o focinho bem marcado. Tanto que foi quando tem um grupo, né, de organizações que são Unidos Cuidamos, eles fizeram um evento no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor, né, sobre os diversos parques do Brasil, né, chamando atenção. E o lobo que aparece é o Lobato, é o nosso lobo, né? O pessoal da Serra da Canastra, que trabalha com lobos lá, falou assim, olha, eu tenho diversos, mas eu tenho um lobo que vai ficar lindo no Cristo. Que Né? lindo! Então tem as imagens, né? O pessoal depois lá na página do parque tem as imagens dele no Cristo, né? Na projeção. Né? Ele tá lá bocejando, bem bonito, né? Então... E a gente tem todo esse cuidado mesmo, porque é muita energia, sabe? É muito estudo, muita dedicação, para que de fato a gente garanta que as gerações futuras possam ter acesso a essa riqueza que a gente tem. Né? E você é uma pessoa super consciente, que ama o que faz, né? A gente sente isso, eu fico bem feliz. Eu vou só ativar os comentários para ver se tem alguma pergunta, que a gente tem 8 minutos. Quando o papo é bom... Nossa! Você viu? Que coisa, né? Terminando o nosso bate-papo. E aí, família Pax, alguém tem alguma pergunta para a Gabi? Quem quiser apoiar o parque, Parque Vida Cerrado, lá na Bahia, entre em contato com a Gabi da Rosa ou no @ Parque Vida Cerrado, para que você tenha mais informações. E eu concordo com você, né, Gabi? Não tem pressa de abrir para o público. O que interessa é ter saúde, tanto vocês, né, que estão ali, como e também protetores e guardiões daqueles animais, quanto do reino animal, né, que precisa ter uma certa, claro, um certo equilíbrio e tem que poder saber que realmente pode depois estar de novo convivendo com os seres humanos, né? Sim. E eu adorei a tua postura de não querer também colocar em risco o pessoal que trabalha com vocês, né? Porque não é a questão, né? Realmente não é a questão. Bom, eu não vi nenhuma pergunta. Vou colocar aqui para ver aqui. Ainda bem que hoje não choveu à tarde, porque todo final de tarde eu estou na live, começa aquela chuva, não sei o que, aí fica, né? Aí você não sabe se estão ouvindo, se não estão. E aí, família Pax, tudo bem? Alguma pergunta? Você quer abordar algum assunto específico antes de encerrar, antes de você fazer a sua mensagem? Eu acho assim, é realmente chamar as pessoas para apoiar o parque, para conhecer o mais de perto o projeto. Acho que a gente... olha só, até me empolguei. E a gente, não só o parque, né, mas olhar para as instituições próximas, né, de amparo à conservação, né, a gente sabe que tem gente aí do Brasil inteiro, essa live vai ficar disponível, para ter algum projeto próximo de algum conhecido, de uma universidade, de um grupo de estudos, porque a conservação ela é urgente hoje para a sociedade e ela demanda recurso. Não quero dar recurso financeiro, mas será que você pode ajudar aquela instituição com é um contador, é um advogado ou com horas de trabalho, né? Então existem várias formas da gente colaborar, né? Divulgando o trabalho, elogiando o trabalho, né? Então eu sempre falo assim, nosso trabalho é em rede, quanto mais pessoas a gente movimentar, né, a nossa mensagem chega nas pessoas certas, e a gente precisa mostrar para mais pessoas o quanto que a gente é importante, né, o quanto que isso precisa melhorar, né, e o quanto que a gente precisa um do outro, né, para continuar trabalhando, para continuar coexistindo nessa sociedade, né. É bem isso mesmo, muito legal. Obrigada, Gabi, querida, adorei, eu adoro conversar com você, flui rápido, né, porque afinal a gente adora bicho, e aí dá tudo certo. Família, Verdade. eu volto segunda-feira às 5 horas conversando com a Jane Ribeiro, é Dia Internacional da Mulher, então ela vai estar falando sobre energia feminina. E no outro sábado a Jane vai ministrar uma vivência de Sara até agora as gerações todas as mulheres que compõem aí a energia de toda essa força desse novo momento que nós estamos vivendo a nível planetário, certo? Gabi, gratidão, querida. Deus abençoe você. Muito obrigada, né, pelo espaço. Vidas no projeto. E a gente volta a conversar, hein? Eu adoro ter notícias. Certeza. Quando reabrir o parque, que não tem pressa, se Deus quiser, eu quero ir fisicamente, eu levo um grupo para a gente visitar. Que bom.
fica aí a energia, tá bom? Muito bem. Tchau, tchau para todo mundo. Beijo, querida. Até a próxima. Tchau. Namastê, gratidão, família Pax.